Eu preciso te fazer uma pergunta difícil. E eu quero que tu fique alguns segundos com ela antes de me responder. Pense em uma pessoa muito importante na tua vida. Pode ser um amor, uma amizade, um filho, uma filha, enfim, alguém da família. Alguém que tu diz que ama. Agora me responde com sinceridade. Tu ama quem essa pessoa é? Ou tu precisa do que ela faz tu sentir? Da segurança que ela oferece, da validação que ela entrega, da sensação de que tu existe de um jeito diferente quando ela está por perto. Eu não estou dizendo que uma coisa exclui a outra, mas eu estou dizendo que são coisas diferentes. E a maioria das pessoas nunca parou para separar as duas. Porque enquanto a pessoa está presente, enquanto ela responde, acolhe, valida, aparece, preenche, parece amor. Mas quando existe uma ameaça de perda, a diferença aparece. Quando essa pessoa se afasta, tu sente tristeza ou desespero. Tristeza pode ser um sinal de amor. Desespero pode ser um sinal de dependência. E esses dois sentimentos, eles podem parecer muito parecidos, sabe? Por fora. Mas eles nascem de lugares completamente diferentes aí dentro. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Se essa reflexão fizer sentido para ti, aproveita para te inscrever no canal e compartilhar esse episódio com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre dependência emocional, perda da identidade, medo do abandono, autocrítica e fuga do silêncio. Hoje nós chegamos em um ponto muito importante nessa série, e talvez o mais libertador deles. A diferença entre amar alguém e precisar de alguém para se sentir inteira. Porque consciência emocional é conseguir reconhecer de onde nasce o nosso vínculo. E maturidade espiritual é aprender a amar sem transformar o outro em uma fonte de salvação. E sim, essa frase pesa, mas ela também liberta. Queridão, queridona, existe uma diferença enorme entre dizer eu preciso de ti para me sentir inteira e dizer eu sou inteira e eu escolho estar contigo. Até parece, similar, mas não é. Quando tu precisa de alguém para se sentir inteira, o relacionamento deixa de ser encontro. Ele vira sobrevivência. E quando um relacionamento vira sobrevivência, fica muito pesado. O silêncio do outro pesa, a demora na resposta pesa, a mudança no tom de voz pesa, a possibilidade de distância pesa, a ausência pesa inclusive como uma ameaça. Porque no fundo não é apenas a pessoa que parece que está indo embora. É a sensação de segurança, de identidade, de chão. É a parte em ti que ainda não aprendeu a existir sem ser sustentada pelo olhar de alguém. E aqui mora uma verdade muito delicada. Nem todo apego intenso é de fato um amor profundo. Muitas vezes meu amor é medo, carência. Às vezes é uma ferida antiga tentando encontrar naquilo o que ainda não foi olhado aí dentro. A cultura romântica, muitas vezes, nos ensinou algumas mentiras bonitas, E mentira bonita é perigosa.
Mas ela vem toda embalada em frufruzinhos. Tu é a minha metade da laranja. Sem ti eu não sou ninguém. Tu me completa. Perto de ti eu existo. E a gente foi aprendendo a chamar isso de amor. Muitas vezes, amor, isso não é amor. Isso é falta de si. É vazio procurando ser preenchido. É uma alma tentando morar em outra pessoa, porque ainda não encontrou a casa, sabe? Dentro dela mesma. O amor real, queridão, queridona, não exige que tu desapareça. O amor real não pede que tu te abandone. O amor real não transforma o outro em oxigênio emocional. Porque quando alguém vira o ar que tu respira, qualquer distância vira sufocamento. E é aí que o relacionamento deixa de ser um lugar de presença, vira um lugar de medo. Medo de perder, de desagradar, de não ser suficiente, de ser trocada, de ficar sozinha. E quando o medo governa, senhores, até o amor ficar pequeno. Não porque ele não exista, mas porque ele está misturando muitas necessidades. No livro de Ruth, existe uma das cenas mais bonitas da Bíblia. Noemi está viúva, suas noras também. E ela diz para Ruth que pode voltar. Voltar para sua família, para o seu povo, para a sua história. Ela libera Ruth. E Ruth responde: não insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa passagem muitas vezes ela é lida como uma declaração de lealdade. E é também. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para um outro ponto de vista. Ruth tinha escolha. Ela não ficou porque não tinha para onde ir. Ela não ficou porque não conseguia existir sem Noemi. Ela não ficou por desespero. Ela ficou por decisão, com clareza, com presença, com voz própria. E isso muda tudo, porque dependência não diz, eu escolho você. Dependência diz, eu não consigo viver sem ti. O amor maduro nasce quando existe escolha. Quando tu pode ir, mas decide ficar. Quando tu sabe quem tu é, mas escolhe caminhar junto. Quando tu não precisa se perder para pertencer. E talvez seja isso que Deus esteja amadurecendo em nós nessa série. A capacidade de amar sem nos abandonar. Eu quero te trazer uma imagem. Imagina duas árvores crescendo lado a lado. Cada uma tem as suas próprias raízes, seu próprio tronco, sua própria força. Nenhuma precisa da outra para ficar em pé. Mas com o tempo, os seus galhos vão se aproximando, se encontram, se entrelaçam e nasce ali uma beleza que não existiria se elas estivessem completamente separadas. Isso é intimidade saudável. Duas pessoas inteiras, com raízes profundas e próprias, que escolhem se encontrar. Dependência emocional é outra coisa. É uma árvore sem raiz tentando se apoiar na outra para não cair. Parece amor, mas é peso. Peso para quem sustenta, medo para quem depende. Porque quem se apoia demais vive em pânico de que o outro se mova. Mas quem tem raiz pode amar com liberdade. Pode se aproximar sem se perder. Pode se entregar sem desaparecer. Pode pertencer sem deixar de existir. Cântico dos Cânticos diz: o meu amado é meu e eu sou dele.
Essa frase ela é linda porque ela preserva duas identidades. O meu amado é meu e eu sou dele. Dois sujeitos, duas presenças, duas existências. Não é fusão, é encontro. Não é um apagamento, sabe? É reciprocidade. Não é ele me completa, é nós nos escolhemos. E existe muita maturidade espiritual nisso, porque amar não é transformar alguém em Deus. Amar não é colocar em uma pessoa a responsabilidade de curar, inclusive, todas as nossas feridas. Amar não é exigir que o outro preencha todos os meus vazios. Amar é encontrar alguém sem abandonar o nosso próprio centro. É dizer, eu te amo, mas também eu continuo aqui, em mim, com Deus, com a minha verdade, com a minha própria alma, com os meus processos, com as minhas escolhas e histórias. Queridão, queridona, dependência não é amor. É uma necessidade disfarçada de amor. E a diferença entre os dois parece... ela vai aparecer mais quando tu começa a voltar para si mesma. Porque quanto mais em ti tu habita, menos tu precisa de alguém para ser tua casa. O amor verdadeiro, ele não nasce na falta, meu amor. Ele nasce da presença. Não nasce do medo de perder. Nasce da liberdade de escolha. E talvez seja esse um dos maiores sinais de maturidade emocional e espiritual. Amar alguém sem fazer dessa pessoa o centro da tua existência. Porque o centro, tu sabe quem precisa estar no centro, né? Nosso amado mestre. E a partir dele, tu. Só então o outro. Hoje eu quero te convidar a uma reflexão honesta. Pega papel e caneta. Pense em um relacionamento importante da tua vida. Pode ser amoroso, familiar, uma amizade, enfim. Agora responde. O que eu realmente amo nessa pessoa? Para além do que ela faz por mim. O que eu preciso que essa pessoa me dê para eu me sentir bem? Quando essa pessoa se afasta, o que eu sinto é tristeza ou desespero? Eu me sinto livre para ser eu mesma nesse vínculo? Ou eu preciso estar sempre pisando em ovos para não desagradar? Eu escolho essa pessoa a partir do amor ou a partir do medo de ficar sozinha? E eu quero, queridona, que tu responda sem nenhum julgamento, ausente total de julgamento. Porque lembra, nós precisamos enxergar. Porque aquilo que tu enxerga, meu amor, com consciência, deixa de te governar no escuro, lembra? E depois eu quero que tu escreva uma frase. Eu quero aprender a amar a partir de... Eu quero aprender a amar a partir de... E daí talvez seja, eu vou deixar algumas sugestões aqui para ti. A partir da verdade, da inteireza, sem medo, sem me abandonar. Escreve e guarda essa frase contigo, porque ela pode virar uma oração silenciosa para os próximos dias. Vamos à nossa oração? Pai, hoje eu te peço maturidade para amar melhor, não menos, melhor. Nos ensina, Pai, a diferenciar o amor da necessidade, vínculo de dependência, entrega de abandono de si. Que nós possamos, Pai, amadurecer emocionalmente para reconhecer essas nossas carências, para que a gente não projete mais elas em ninguém. E que nós possamos, Pai, amadurecer espiritualmente para colocar em Ti aquilo que nenhuma pessoa humana pode sustentar. Nos ajuda, Pai, a criar raízes em Ti. Raízes nas nossas verdades.
raízes na nossa identidade, Pai. Que os nossos relacionamentos deixem de nascer do medo e comecem a nascer da escolha. Que a gente possa amar com presença, Pai, com liberdade, com respeito, sem transformar o outro em salvação e sem transformar a nós mesmos em ausência. Em teu santo nome, Pai, amém. 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 Queridão, queridona, tu não precisa amar menos. Tu precisa amar de um lugar mais inteiro. Porque quando tu ama a partir da falta, o outro vira necessidade. Mas quando tu ama a partir da presença, o outro vira escolha. E é isso, gente, que muda tudo. Muda a maneira como tu te posiciona, como tu coloca limites e também como tu lida com as ausências e como tu lida com a maneira em que tu permanece nesse relacionamento. Às vezes, meu amor, de verdade, tá? Tu não precisa de mais cobrança. Tu não precisa de mais culpa. Tu não precisa de uma resposta pronta. Tu precisa de clareza. Certo? Amanhã nós chegamos no último episódio dessa série. Eu quero fechar falando sobre o que nasce quando a dependência emocional dá lugar à solitude. E eu vou fazer o fechamento desse episódio expandindo um olhar além do relacionamento amoroso. Eu percebo muitos pais dependentes emocionais dos filhos. E isso é muito desafiador. Porque eu coloco sobre o meu filho a responsabilidade de me fazer feliz. Eu coloco sobre o meu filho a minha alegria, o meu motivo de alegria. Eu escuto muitos pais chamando os filhos de vida. E eu acho isso extremamente desafiador, mesmo entendendo que é um ato de amor, né? Mas ser a vida dos nossos pais é muito pesado. Porque isso implica em não errar, em não decepcionar. E daí acaba que eu vou vivendo uma vida baseada em escolhas que talvez nem sejam as minhas. Então, para além da dependência emocional do parceiro, da parceira, eu preciso que tu esteja atenta, caso tu seja pai ou mãe, se isso também não pode estar sendo projetado nos teus filhos. E, de novo, isso acontece de maneira inconsciente, mas acontece pra caramba. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos, porque muitas vezes eu vejo filhos se rebelando, vejo filhos conflitando com o pai, não porque ele é um adolescente rebelde, enfim, mas muitas vezes é porque ele não está tendo espaço para dizer: pai, mãe, eu quero escolher diferente do que vocês estão dizendo para mim que eu preciso escolher. Porque a gente está projetando sobre eles sonhos não realizados, expectativas não atendidas, né? Projeções dos nossos adolescentes que ainda estão buscando validação do papai e da mamãe. Então, se o meu filho se tornar X coisa, meu pai vai dizer que eu fui um bom pai, que eu fui um bom homem. Se a minha filha fizer tal coisa, meu pai e minha mãe vão reconhecer que eu sou um bom pai, que eu sou uma boa mãe, ou que eu tive sucesso, enfim. Fiquem atentos, né? Observem as relações de vocês, porque essas questões de dependência, elas não são exclusivas de relacionamento amoroso, tá? Eles são refletidos em todas as nossas questões de relacionamento, certo? Olhem para além, olhem para além. Certo? Lembra que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui. Se chegou até o final, deixa aquele like bonito. Comenta aqui embaixo como é que essa consciência chegou aí, se fez sentido, se não fez sentido, se de fato houve uma expansão. Tá bom? E compartilha com alguém.
também que tá nesse rolê com a gente aí de autoconhecimento e espiritualidade, tá bom? Fica bem, que teu dia seja lindo, te vejo amanhã. Beijo!